Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Receba o nosso abraço. Estamos iniciando Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos, em mais esta segunda-feira, conversarmos sobre esse tema tão importante que é a educação. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos aqui interagir para conhecer um pouco mais à luz da doutrina espírita. Mas já está aqui na tela, opa, já temos a participação da nossa Ivonete, mandando seu boa noite. A você também, Ivonete, muita paz. E já aqui na tela, já está aqui o nosso Ronaldo Gomes, fazendo a nossa dupla. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, saúde a todos. Marcos Tavares, que está aí nos bastidores nos ajudando. E a todos, que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez. É isso aí. Bom, você está vendo aí, correndo, tá, o letreiro aí no pé, né, no rodapé, já deve ter percebido que o nome do tema é o desenvolvimento do amor. Então, nós vamos conversar hoje exatamente a respeito do amor. E a nossa base é o Evangelho segundo João. Nós vamos trazer hoje aquela cena que é muito conhecida, que ficou conhecida como a última ceia, ou seja, foi o último encontro entre Jesus e os discípulos. Essa última ceia ficou imortalizada por aquele quadro pintado por Leonardo da Vinci. E nessa última ceia, que João descreve no seu evangelho, Jesus tem uma fala junto aos seus discípulos que nós vamos trazer para abrir o programa e aí começarmos a fazer os nossos comentários e, possivelmente, também traremos aqui o nosso Emmanuel através do Chico Xavier. Mas vamos, então, resgatar o Evangelho segundo João, seu capítulo 13, versículos 34 e 35, quando Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, esses são os versículos 34 e 35 do capítulo 13 do Evangelho segundo João. Então, e esta passagem é muito conhecida quando falamos, né? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E é por isso, não é, Ronaldo, que entre os cristãos espalhados pelo mundo só existe paz e harmonia. É verdade, Ronaldo? Eu não sei se é verdade, Marcos. Será que é verdade? Nós vivemos numa dicotomia, num mundo tão em guerras ainda, tanta trajetória. Antes de Cristo também, por exemplo, tivemos Buda, né? Siddhartha, que é o Buda, o famoso Buda, já falava, fazia toda a parte espiritual. Muitos precursores antes de Cristo já falavam nesse aspecto de trazer essa sensibilidade. Eu toquei em Buda aqui porque foi um marco também, bem antes de Cristo Sim. também. Tem outros, mas eu estou ali focando em Buda. Aí nós vamos em Cristo, Moisés trazendo lá a lei, né? Está lá os 10 mandamentos, que se resume em 2. Mas em Jesus, não sei se valeu a pena tanta luta na cruz. Não sei. Sabe por quê, Marcos? Porque eu ouço falar, e com certeza você também, muitos falam assim, Jesus já está ultrapassado, esse negócio de lei de amor, esse negócio de amar uns aos outros. Mas Jesus está ultrapassado? Mas como assim ultrapassado, Marcos? Eu gostaria de entender o que Jesus estaria ou está ultrapassado de fato nesse pedido, a sua vida, o seu exemplo maior.
Eu não quero ler o texto ainda, não. Vamos nos debruçar aqui nessa visão de muitos. E vou dizer, não é materialistas ou ateus, não. Tem muitos ateus e materialistas que até uma visão boa. Mas eu estou falando de pessoas já espiritualizadas que falam que Jesus está ultrapassado. Pois é, Ronaldo. Jesus, quando se reuniu pela última vez com os seus discípulos, lá no cenáculo, ou seja, eles estavam em Jerusalém, ocupando o segundo andar de uma casa, que era, na época, chamada de cenáculo, porque normalmente é o que hoje, aqui no Brasil, nós chamamos de terraço coberto. Então, era isso. E Jesus sabia muito bem o que viria pela frente, depois que ele se retirasse. Ou seja, que nós, seres humanos, não iríamos compreender de imediato os seus ensinos e os seus exemplos. Ele sabia que nós ainda estávamos num estágio de inferioridade moral, em que os egos explodiriam, e que provavelmente, até mesmo entre os 12 discípulos, haveria desunião, haveria problemas. E ele, sabedor disso, porque ele lia a nossa alma, ele nos sentia, ele reúne os 12 e fala para ele que ele vai dar um novo mandamento a eles. E fala, então, que eles precisam muito se amar. Algumas pessoas leem esse texto de João e dizem assim, isso não é um novo mandamento. Ele já tinha falado que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Que novo mandamento é esse que ele deu aqui para os discípulos? Mas ele deu um novo mandamento. Quando ele fala, né, o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, e só para recordar aqui, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Aí o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Mas agora, ele faz um outro foco. Olha só. Mas vocês precisam se amar entre si para serem reconhecidos verdadeiramente como meus discípulos. Ou seja, todo aquele que disser que me segue, ou seja, segue os meus ensinos, deverá ser irmão do outro que também segue os meus ensinos, independente de que seja. Não pode haver diferenciação nenhuma. Não pode haver briga, quem é o maior, quem isso, quem... Não. Os meus discípulos devem ser reconhecidos por muitos se amarem. Esse é um novo mandamento. E amem-se como eu amei vocês, sem fazer nenhum tipo de distinção. Então, João sentiu esse ensino e foi lá e colocou ele no papel para ficar conosco até os dias de hoje. Bom, isso significa, então, que todos nós que temos o Evangelho como roteiro de luz e nos dizemos cristãos, porque todos os que seguem o Cristo são cristãos, então, nós espíritas, os católicos, os evangélicos, os da Igreja Ortodoxa, todos, enfim, que têm Jesus como o seu roteiro, como o seu guia. Então, todos temos que nos amar. Amarmos uns aos outros. Mas a verdade é que isso não acontece, mesmo todos nós sendo cristãos. Existem preconceitos, existem discriminações, existem perseguições. Então, dizer que Jesus está ultrapassado, que Jesus é de 2000 anos atrás, que os tempos atuais são completamente outros, que esse negócio do amor não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Jesus nunca foi ultrapassado, nunca esteve ultrapassado, ele não é antigo. Ele é incompreendido, não praticado. Porque se nós temos guerras, como você bem lembrou, se nós temos dissensões, violências de todas as ordens, é porque não conseguimos nos amar. E o amor é o fundamento da paz, da fraternidade, da solidariedade, da cooperação. Sem amor, não tem como. Então, o amor é fundamental. E Jesus veio trazer justamente a lei de amor para nós. Mas passados pouco mais de 2000 anos, a verdade é que mesmo entre nós cristãos,
ainda está difícil nos amarmos. Tá? Está difícil. Mas por quê? É porque, nesses 2000 anos, nós entronizamos não o amor, nós entronizamos o egoísmo. Foi isso que aconteceu. Então, eu digo que olha, eu sou espírita e cristão, mas eu não aguento esses evangélicos. Olha, tem que fazer um esforço para não pular do pescoço deles. Nós não podemos ter esse discurso. Os nossos irmãos evangélicos são cristãos também. Agora, temos diferença na interpretação dos ensinos de Jesus. Mas, pelo fato de pensarmos diferente, de interpretarmos diferente, não quer dizer que tenhamos que ser inimigos. Não é? Porque somos cristãos. Eles seguem Jesus. Os católicos seguem Jesus. Nós, espíritas, seguimos Jesus. Então, temos que saber lidar com as diferenças que são naturais. Então, Ronaldo, Jesus não pode estar ultrapassado, porque aquilo que está ultrapassado é aquilo que já foi usado, debatido, discutido, e chegou-se à conclusão que está equivocado, que tinha erro. Jesus e o Evangelho, nós simplesmente não conseguimos entender e colocar em prática até os dias de hoje. Então, ele é atualíssimo e continuará atual, porque os seus ensinos, eles são universais, são para todos e para todos os tempos. Como diz Kardec, se nós nos ativéssemos somente aos ensinos morais de Jesus, nós já seríamos mundo de regeneração há bastante tempo. Perfeito. Perfeito, Marcos. Se você tocou no ponto importante, estaria ultrapassado se já se esgotasse todos os nossos esforços, de fato, em relação ao que Jesus exemplificou, que é o amor. Tanto é isso, só um momento, olha, Rosane, prima, muita paz, Vanderli, Wanda também está aí nos falando conosco, a Ivonete também, muita paz, saúde a todos. Então, nós vemos, por exemplo, Portugal agora, trazendo, depois de tanto tempo, reconhecendo que a escravidão foi um marco. Aí, Rosane, muita paz, prima. E Vanderli também, Ivonete, Wanda, gratidão a todos. Nós estamos aí, olha o reconhecimento. Não é um avanço do amor? Para pensar, vamos parar para refletir. O próprio Vaticano, há algum tempo, reconheceu sobre as coisas que fez no passado, da Inquisição e por aí vai, reconhecendo. Isso é um amor, é um avanço que a humanidade está tendo de reconhecer, que eu não posso amar a Deus, divulgar o nome de Deus, falar dos seus exemplos, da Escritura, seja no Velho ou no Novo Testamento, sem dar, de fato, o que Jesus nos coloca, que é o texto que nós vamos ler agora. Lemos no Evangelho de João, onde ele diz, quando o encontro de Jesus com os seus discípulos, você já comentou aí, na última ceia, no capítulo 13, versículo 34 e 35. Olha que interessante. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Olha que interessante. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ele não falou essa ou aquela religião, mas aqueles que estão com ele pregando o seu evangelho. Aquela passagem que está lá no Novo Testamento, perdão, quando os discípulos chegam, Senhor, proibimos tal homem, ele não nos segue. Então, nós proibimos porque ele está lá, agindo no seu nome, expulsando os demônios, lá, fazendo a dele, mas ele não nos segue, Senhor. Ele não está seguindo a nós. Mas, meu Deus,
O que Jesus acabou de dizer? O que ele acabou de dar no mandamento? Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha o que Jesus diz. Não proibais, só porque não nos segue, não faça isso. Quem não é contra nós, é por nós, é por vós. Marcos, olha que beleza do próprio Evangelho, Jesus exemplificando justamente esse amor. Agora, eu sou espírita, então o Marcos tem que me amar e concordar sempre comigo diante do que eu falo, porque se ele não concordar, tem alguma coisa errada. Mas eu já debati com ele, dentro do campo a nível doutrinário, no campo das ideias, sem deixar que o meu personalismo, o meu egoísmo fale mais alto e vá de encontro ao que Jesus sempre veio trazer a nós, que é o amor, e ficamos nessa briga, numa discussão por ego. Não é mais nada do que isso. Ah, não. Quem é esse? Ah, esse é o Demário. O Demário é. E foi ele que escreveu aquela coisa? Foi. Aí eu comigo dentro de mim, ah, meu Deus do céu. Eu não tenho inveja, não, mas eu já tinha pensado nisso, mas é ele. E aí, Marcos, nós vamos nos debruçando numa situação de falta de empatia, que hoje, depois da pandemia, foi muito divulgada. A empatia nada mais é do que há 2000 anos Jesus já falava. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, Marcos, Emmanuel depois vai trazer aqui, não vamos terminar não, porque isso aqui vai dar mais uma segunda parte. Mas olha só, a gente fica lendo, repetindo isso. Eu quero te dar a palavra justamente aí. Nós ficamos repetindo, falando de amor, mas nossas ações no dia a dia, vamos fazer um exame de consciência. Eu também peco, ninguém aqui está dizendo que não. Mas está na hora dessa reforma íntima, de fato, colocarmos em prática. De sairmos de nós, de dentro de nós, e deixarmos esse sentimento que invade a alma e a gente repulsa. Olha que interessante. A gente luta, a gente renega esse sentimento. É um orgulho. Não, eu não vou pedir perdão, não, porque, pelo amor de Deus, eu não vou pedir perdão nem desculpa ao Marcos. Jamais. Eu me rebaixar? Não leva mal. Eu, como espírita, deixo para a próxima encarnação. Pode deixar, mas vai complicar bastante a situação, não é? Pois é. Sabe que Paulo de Tarso, grande apóstolo do Evangelho, ele detectou isso lá no início do cristianismo. Quando os ensinos de Jesus começaram a se espalhar e pessoas começaram, então, a se converter ao Evangelho, a querer estudar os ensinos de Jesus e a segui-los, as primeiras comunidades cristãs começaram a surgir. O próprio Paulo de Tarso fez viagens pela Ásia e pela Europa, inaugurando, fundando dezenas de comunidades cristãs em várias vilas e cidades. A primeira coisa que Paulo detectou não foi o problema da falta de conhecimento, da instrução em torno das lições de Jesus. Porque o primeiro manuscrito dos ensinos morais de Jesus foi feito por Mateus. E esse manuscrito é que vinha sendo reproduzido e espalhado. Então, eles tinham os ensinos de Jesus. Os ensinos morais de Jesus, todas as comunidades possuíam. Mas Paulo logo percebeu que os egos começaram a se inflamar. Né? Porque é natural que quando você junta um grupo, quando você forma uma comunidade, é natural que surja uma liderança, porque isso é próprio nosso, né? É natural. E o ideal é que o líder apareça de forma natural, né? Se destacar, seja pelo seu conhecimento, pelo seu sentimento, enfim. Mas tem aqueles que não aceitam e que acham que, ou porque tem mais conhecimento, ou porque teria uma melhor capacidade, ou porque é mais experiente, ou porque isso, ou porque aquilo, acha que
Ele deve ser o líder e não o outro. E aí Paulo logo detectou isso. E começou nas suas cartas, primeiramente nas suas visitas pessoais, presenciais. Depois, quando ele foi preso pelos romanos, ele passou então a escrever a essas comunidades. E ele vai tocar justamente várias vezes nesse ponto. Ora, todos nós somos discípulos do Cristo. E o Cristo foi bem claro. Os seus discípulos têm que ser reconhecidos por muitos se amarem. Então, como que vocês podem explicar que estão brigando aí dentro da comunidade, dessa igreja nascente? Ou pode ser uma coisa dessas? Ou vocês não entenderam nada, tá? Ou vocês, na verdade, não são discípulos do mestre, né? Porque não existe um meio termo. Tá? E quando você fala em amar, você está falando, então, trabalhar a fraternidade, a solidariedade e assim por diante. Então, essas brigas internas já vêm lá desse passado. E isso a nível das comunidades cristãs, porque isso já existia entre gregos, judeus e assim por diante. Então, Paulo chamava a atenção. Mas o tempo passou, veio a doutrina espírita, os espíritos começaram a se manifestar, estamos aqui agora com o espiritismo, e você olha, então, os centros espíritas, que são as comunidades espírita cristãs da atualidade, os centros espíritas. E aí você começa a saber das histórias. Entre os espíritos também se puxa o tapete do outro, por mais incrível que possa parecer, mas é verdade. E você falou muito bem, Ronaldo, que o grande problema nosso ainda é o orgulho. O orgulho ferido. E você falou uma coisa que é muito importante. Ok, eu penso diferente do Marcos. Eu penso diferente do Ronaldo. Mas quem foi que disse que o Ronaldo tem que aceitar como eu penso? Ou que eu tenho que aceitar como o Ronaldo pensa? Esse é o engano, esse é o grande equívoco, e que leva às discussões, às brigas, às separações e assim por diante. Porque nós podemos perfeitamente pensar diferente, ter uma interpretação diferenciada, mas não quer dizer que não possamos trabalhar juntos. Aí tem aquele exemplo, é muito interessante essa história. O Centro Espírita tinha um presidente, e esse presidente era o famoso presidente centralizador. E ele fazia sempre valer o que ele achava, o que ele queria. E todo mundo estava se queixando. Aí o vice-presidente, um dia, estava lá conversando, e todo mundo falando para ele, nós temos que convencer o nosso presidente que tem que mudar a disposição do salão das palestras públicas. Porque a mesa está no lugar errado, está perdendo espaço. Tem que mudar isso. Mas ele não aceita, ele não aceita, ele não aceita. Aí um dia, antecedendo, né, as atividades da casa, o vice-presidente estava lá, e ele estava parado na porta olhando para o salão, quando o nosso companheiro, o presidente, chegou. Cumprimentou, tudo bem, tá, não sei o quê. Aí olhou, o que foi que você está olhando aí para o salão? Aí o vice disse assim, pois é, sabe que essa noite eu tive um sonho estranho? Como assim um sonho estranho? Quer dizer, deixa eu tentar explicar para você. Eu tenho certeza que foi um encontro nosso aqui no centro, né, durante a noite, durante o nosso sono. Mas eu estou dizendo para você que era estranho, porque no meu sonho, o salão não estava desse jeito. Aí o presidente, não? Como assim? Pois é, olha só, você está vendo? Hoje, a mesa aqui fica do lado esquerdo, não é? Não, a mesa estava aqui no centro. E as cadeiras estavam assim, como se fossem semicírculos, como um anfiteatro. Estranho, né? Porque o nosso salão nunca foi assim. Eu acho que eu estou confundindo as coisas do sonho. Aí o presidente, sabe como é que é, né? Recordar sonho, nós vamos perdendo os detalhes, né? Tal. Pronto, encerrou a conversa e fomos para as atividades. 2 semanas depois, o vice-presidente está entrando, olha para o salão e vê a mesa no centro e as cadeiras colocadas tudo naquele semicírculo.
Aí veio o presidente. E aí, fulano, tá vendo o nosso novo salão? Pois é, mas que coisa, que surpresa! Mas ficou muito bom! Mas quem teve essa ideia? Fui eu, disse o presidente. Fui eu. Eu pensei, sabe? Puxa, e assim fica melhor. Parabéns. Aí o vice, né? Graças a Deus nós temos você como presidente aqui da casa. Ou seja, o nosso vice-presidente ele usou uma técnica maravilhosa. Ao invés de bater de frente com o companheiro, discutir com ele a mudança do salão, ele injetou, inoculou a ideia. Né? Uma coisa assim, olha, não sei, talvez, quem sabe, o nosso amigo presidente acabou comprando a ideia, mas tudo bem, por orgulho, ele disse que ele teve a ideia. Mas tudo bem, por que vai brigar por causa disso? Nós temos que ser irmãos. Todo mundo queria o salão desse jeito. Ele colocou o salão desse jeito? Então tá ótimo. Não tem que brigar. E não é você que vai chegar. Mas espera um pouco, a ideia não é sua. Quem deu essa ideia fui eu. Não. Você tem que agir com humildade. Falei, que ótimo. Tá muito bom, parabéns. Ficou excelente o salão. Aí sim, nós estaremos dentro do ensino do nosso Mestre Jesus. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E amor é justamente isso. Talvez, Ronaldo, o que esteja faltando, já que o nosso tema é o desenvolvimento do amor, é sabermos o que é o amor. Porque eu acredito que há uma confusão generalizada a esse respeito. Afinal de contas, o que é o amor? E, de fato, é possível desenvolver? Duas questões muito boas para nós, né? Perfeito. Nós vamos falar isso na segunda parte. Vamos deixar para o próximo programa, porque hoje nós estamos debruçando justamente nesse processo, desse desenvolvimento, entendendo a mensagem do mestre. E que não é nada difícil. A dificuldade está em nós nos aceitarmos. É um trabalho de auto-perdão. Aliás, está aqui na pergunta 886 do livro. Está aqui, ó, 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Aí ele fala, caridade, né? O que tem a ver caridade com amor? Tudo. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Isso é amor. É puro amor. E aí ele ratifica. Kardec perguntando aos espíritos, na 887. Jesus também disse, amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Kardec é fogo, né? Aí os espíritos. É certo que ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Óbvio. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. Olha as guerras aí que nós estamos vendo. Jesus nos deu o exemplo. É difícil. Não, sinceramente não é difícil. É porque em nós ainda nós temos o sentido de vingança. Nós ainda queremos, nós temos ainda esse instinto ainda animalizado. Nós vamos chegar lá quando os espíritos falam sobre isso. Então ele ainda está muito ainda preso, nós estamos ainda muito presos à reação. E é rápido. Outros momentos, nós já conseguimos, às vezes, pensar 2 vezes, 3, já melhoramos. Mas essas dissensões, essas guerras, é tão somente o que ele está dizendo. Porque o inimigo, claro que Paulo passou por isso.
Pedro ficava muito desconfiado com... Marcos citou aí Paulo, mas Pedro ficava... Peraí, sei não, hein? Você sabe da história, né, Marcos? Ele ficava meio por quê? Paulo era o perseguidor, decapitava, fazia... Queria, acreditava na lei de Moisés lá e cumprindo realmente, esquecendo totalmente, não, ignorando, no sentido de ser ignorante mesmo das leis e da lei de amor. Então, quando ele tem lá a sua estrada de Damasco, ele se converte realmente ao Cristo, Pedro fica desconfiado. E não foi fácil para Paulo, não. Marcos, eu gostaria que você comentasse para ver que para Pedro ainda havia esse inimigo ali presente. Não foi fácil para Paulo trazer, de fato, e aí sim, com os seus exemplos, tanto que ele fala, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, mas ele sofreu essas represálias porque ele era um inimigo até então, e depois dessa conversão, ele foi sofrendo muito ainda essa visão de que ele era realmente um discípulo, um apóstolo, vamos botar assim, um apóstolo mesmo do Cristo, com essa conversão. Não foi fácil para Pedro e os demais discípulos aceitarem Paulo, porque Paulo, como você bem lembrou, Paulo era um doutor da lei, ele era um fariseu, tá? Todos eles eram judeus, sim, mas os 12 discípulos de Jesus, todos eles eram homens comuns, todos eram da Galileia, pescadores, comerciantes, e eles estavam diante de uma pessoa que antes de se chamar Paulo, se chamava Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso era um judeu ortodoxo, radical, e que ele não aceitou de jeito nenhum aquela pregação daquele judeu galileu que ousava falar contra o judaísmo, contra a lei mosaica, tudo que era o mais sagrado para eles. Então, durante um bom tempo, Saulo perseguiu os discípulos de Jesus, perseguiu todos aqueles que seguiam o Nazareno, como Jesus era conhecido, porque ele era da cidade de Nazaré, lá na Galileia. Até que ele tem a sua estrada de Damasco, aquele encontro com Jesus, e ele então vai se converter. Mas ele leva 6 anos para fazer isso. O processo de autoconhecimento e autoeducação de Saulo para se converter em Paulo levou 6 anos. Ele se retirou para o deserto, foi estudar, meditar, trabalhou braçalmente, até que ele conseguiu superar, né, aquele farisaísmo, tudo aquilo em que ele sempre acreditara. Mas agora ele estava com Jesus. E aí, finalmente, ele volta para Jerusalém e vai lá conversar com os discípulos diretos de Jesus. Quando ele chega lá na casa do caminho, que os discípulos tinham fundado, e ele é então anunciado, os discípulos simplesmente não quiseram recebê-lo. Ficaram com receio que Saulo queria dar um golpe neles. Ou seja, estava fingindo a sua conversão para o cristianismo e iria acabar prendendo todo mundo. E não foi fácil realmente recebê-lo. Pedro, como você bem lembrou, também desconfiou muito dele. Mas, na convivência naqueles dias, Pedro percebeu que realmente o Saulo de Tarso estava transformado. Não era mais o mesmo. E que realmente ele havia abraçado os ensinos de Jesus. Agora, Saulo também percebeu que ele não podia ficar em Jerusalém. Por 2 motivos. O primeiro, porque parte dos discípulos ainda tinha um pé atrás com ele. Então, não dava para desenvolver um bom trabalho em Jerusalém, porque metade da comunidade não acreditava nele. E, por outro lado, os fariseus estavam contra ele, já queriam pegá-lo, queriam prendê-lo, que ele tinha virado a casaca, como se diz aqui no Brasil, bem popularmente. Então, ele vê que ele tem que sair de Jerusalém. Então, ele sai e aí vai começar a peregrinação dele
fora do mundo judeu, né, para poder levar, então, o evangelho às outras gentes, como se falava na época. Por isso que todo mundo que não era judeu era chamado de gentil, era outra gente. E Saulo, que ainda é Saulo. Depois que ele conhece Lucas, que vai se tornar também um apóstolo do evangelho, Lucas é que sugere a ele trocar o nome. Agora, você tem que enterrar de vez esse seu passado, mostrar que desligou completamente, porque você não é mais o Saulo de Tarso, acabou o Saulo. Não é? E aí, Lucas conversa com ele e propõe que ele latinizasse o nome, porque o latim era a língua oficial do Império Romano. Então, Saulo, para o latim, seria Paulo. E aí ele acata a sugestão de Lucas e passa a se chamar Paulo de Tarso. Então, foi todo um processo, né? Longo, difícil, nada fácil, e durante toda a sua existência, ele passou a ser aceito pelos cristãos, mas durante toda a sua existência, Paulo foi perseguido pelos judeus ortodoxos, que quiseram matá-lo em mais de uma ocasião. Esse processo é o que nós temos que fazer, ou seja, da nossa transformação espiritual e moral. E se vale a pena, Ronaldo, voltar à questão 886 aqui do Livro dos Espíritos, essa questão aqui, né, do sentido verdadeiro da palavra caridade. Porque caridade é o amor em ação. Então tem tudo a ver, né? Você fala em caridade, você está falando no amor. Tá? E se você fala no amor, você está falando na caridade também. E aí eles colocam aqui, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como dizia o nosso querido amigo Gerson Simões Monteiro, era o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Teoricamente falando, está tranquilo. Podemos fazer uma palestra, o programa inteiro, teoricamente. Mas a questão não é simplesmente teórica. Porque não é fácil ser benevolente para com todo mundo. Indulgente para com as imperfeições dos outros. E perdoar as ofensas. Quantas vezes, em grupo de estudo da doutrina espírita, eu já ouvi de participantes, quando chega nesse tema, diz, olha, tudo bem, eu entendo, mas perdoar eu não consigo, não. Não. Não cheguei a isso ainda, não. Não, você vai me desculpar, mas ainda mais quando é problema em família. Aí não dá. Não dá. Eu até posso desculpar o Ronaldo, porque o Ronaldo não é da família, é só um amigo e tal, né? Mas quando acontece na família, aí você vem me dizer aqui perdão das ofensas? Desculpa, mas não dá. E aí vem o problema da indulgência, né? Indulgência para com as imperfeições dos outros. Todos nós somos imperfeitos. Mas o que é que nós fazemos? Nós cobramos os outros para eles se melhorarem. E aí nós aceitamos a imperfeição dele, o defeito dele, mas esquecemos que nós somos imperfeitos. Eu tenho as minhas imperfeições, não é? Então, se eu tenho imperfeição, o outro também tem, o que nós temos que fazer? Usar a compreensão. Porque eu quero que ele me compreenda, então eu tenho que compreendê-lo também. Muitos dizem assim, né? Porque graças a Deus, estudando o Espiritismo, eu entendi que eu ainda sou imperfeito. E o outro também. Não esqueça disso. Não é só você que é imperfeito. Quer dizer, você é imperfeito, então você tem que ser desculpado, porque, afinal de contas, você é imperfeito. Mas todos os outros seres humanos são imperfeitos. Então, todos têm que ser desculpados. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão caracterizam o amor. Mostram o que é, de fato, amar ao próximo. E mais ainda, o próximo, que é cristão como nós também. Pelo menos nos falamos cristãos, né? Nós nos falamos cristãos. Ora, se eu devo amar a qualquer um, até os inimigos, como você lembrou, Ronaldo, foi muito bom ter lembrado esse ensino de Jesus, amai os vossos inimigos. Quer dizer, olha a extensão do amor.
E eu não vou amar o meu amigo, o companheiro e a companheira de tarefa doutrinária, aquele que também está procurando abraçar o evangelho, apesar das suas imperfeições. Então, esse ensino de Jesus, que já tem mais de 2000 anos, ele não está ultrapassado. Ele ainda simplesmente não foi entendido, não foi colocado em ação, e nós nem vimos os efeitos dele. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ronaldo, mais de 2000 anos. Eu não lembro na história da humanidade um momento em que, de uma forma geral, nós conseguimos fazer isso. Olha só. Então, não está ultrapassado. Não. Porque ainda nem começamos a fazer isso. E evoluímos muito. Mas aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, na Lei de Amor, no item 8, vamos nos debruçar no Evangelho. Olha só que interessante. A Lei de Amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. Marcos, dá uma luzinha aqui para que a gente possa compreender o que eles estão falando. Nós estamos aonde nesse intermédio? Nós estamos ali no começo, no meio e no fim? Não, eu quero crer que estamos num planeta de provas e expiações. O sentimento em nós ele já existe. Então, não há desculpa para dizer que ainda estamos lá atrás. Mas nós estamos muito mais debruçados ao instinto. Eu penso assim, temos consciência já desse sentimento, mas ainda deturpamos. O homem hoje, o espírito encarnado, ele deturpa esse amor. Matei por amor. Por exemplo, matei por amor. Não é instinto. Ele ainda se perturba com esse sentimento maior. Esta mensagem é assinada pelo Espírito Lázaro e abre justamente esses itens sobre a lei de amor, que são 3 mensagens espirituais. E isso aqui é magnífico, né? Porque eu adoro esse texto aqui de Lázaro. Né? E ele faz aqui, então, para nós, uma descrição da nossa evolução. Então, vamos repetir aqui, para que todo mundo possa gravar. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Nós não estamos no ponto de partida. Já temos consciência de nós mesmos, já sabemos usar o livre-arbítrio, já podemos ser responsabilizados pelas nossas escolhas. Então, nós não estamos no ponto de partida. Então, não temos apenas instintos. Ele diz que mais avançado e corrompido só tem sensações. Bem, nós estamos vendo uma humanidade muito sensualista, uma humanidade ainda muito escravizada à própria matéria. Alguns até se movimentam praticamente só pelos instintos, mas uma grande maioria pelas sensações. Essas emoções desequilibradas, paixões e assim por diante. Então, nós estamos, eu diria, Ronaldo, que nós estamos numa espécie de meio termo. Não estamos mais no princípio só com instintos, mas também estamos longe do terceiro degrau, ou seja, mais instruído e purificado tem sentimentos. Sim, nós temos sentimentos, mas não tão desenvolvidos. Então, às vezes, nós nos deixamos levar pelos instintos, na maioria das vezes, nos movimentamos no campo das sensações ou emoções. Vez ou outra, nós tocamos no sentimento. Né? Nós conseguimos ir um pouco para essa área do sentimento. Agora, nós não podemos dizer que já estamos vivendo desse degrau do sentimento, porque se tivéssemos aí, nos amaríamos, como Jesus nos solicitou e exemplificou.
E não é o que está acontecendo. Na verdade, nós não nos amamos, nós nos odiamos. Tá? E é como dizem os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos. Não, mas eu já não faço mal. Não faz porque não teve oportunidade. Porque se tivesse tido oportunidade, olha que possivelmente faria o mal, sim, ao outro. Porque o egoísmo, o orgulho, que são os dois grandes vícios morais, eles ainda predominam em todos nós. Em graus, claro, os mais diversificados, os mais variados, claro. Tá? Então, lendo aqui o texto do Espírito Lázaro, dá para perceber que nós estamos no meio do caminho. Por isso que ainda estamos no mundo de expiações e provas. Tá? Então, estamos aqui, vivendo muito mais pelas sensações, que já é um grau superior aos instintos, mas ensaiando a entrada, né, nos sentimentos, quando aí finalmente teremos esse amor mais pleno entre nós. E aí ele continua, esse parágrafo, olha, essa parte aqui, esse primeiro parágrafo, agora o segundo ele nos chama a atenção, que aí é que entra o processo de educação. Que o amor de Deus nos traz justamente essa elevação para sairmos de nós. Mas aí, olha o que diz Erasmo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação triunfando da morte. Revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria um homem. Olha a palavra resgatar aí, na segunda palavra do alfabeto da reencarnação, que não é pagar, é resgatar, trazer esse sentimento do amor que está em nós. Jesus disse, se disserdes a vós que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis. O reino dos céus está em vossos corações. É simples. Se o reino dos céus está em nossos corações, onde está o inferno? Nós é que criamos as dificuldades, os tormentos atrozes, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Marcos, você adora o primeiro, também adoro nada, mas isso aqui me chama a atenção, que é um processo de educação. Exatamente. E nós não podemos esquecer que todos somos espíritos reencarnados. E que a reencarnação, e você colocou muito bem, não é punição, não é castigo, é oportunidade de elevação, é oportunidade de reparação, de resgate, como Lázaro coloca aqui. Sempre Deus visando o nosso aperfeiçoamento, nos entregando as oportunidades para que possamos crescer moralmente, espiritualmente. Nós já compreendemos isso intelectualmente, né? Raciocinando, nós compreendemos isso. Mas precisamos dar aquele passo do colocar em prática, do efetivamente vivenciar. Quem estuda o Espiritismo e ainda está com a velha ideia de castigo de Deus, não entendeu a doutrina. Não, para o Espiritismo não existe castigo de Deus. Eu não estou aqui na Terra porque Deus está me castigando pelo que eu fiz em existências passadas. Não, por amor, Deus me dá a nova encarnação para que eu possa ser benevolente, indulgente e perdoar. Voltamos ao BIP, né? Que é lá o significado da caridade. Ou seja, estou aqui em mais uma oportunidade para aprender a amar. Amar a mim mesmo, amar ao próximo, amar a Deus, e não fazer mais distinções de espécie alguma. Porque nós precisamos nos unir no Cristo,
precisamos nos unir no Evangelho. Ora, quem segue o Evangelho não pode batalhar contra o seu próximo. Quem segue o Evangelho vai colocar em prática a fraternidade, a solidariedade, a caridade o tempo todo. Nós podemos falhar de vez em quando, porque ainda somos imperfeitos. Mas temos que lutar conosco mesmo. Você lembrou bem o ensino de Jesus? O reino dos céus está dentro de nós. Não está aqui, não está ali, não está acolado, não está no mundo espiritual. Está comigo mesmo. Céu e inferno são estados de consciência. Nada mais do que isso. E se você está com o Evangelho, claro que a sua consciência está tranquila. Ela está em paz. Então, esse é o caminho. Lázaro, aqui nesse seu texto, deixou bem claro, nós temos um processo educacional para realizar. Mas esse processo educacional, primeiramente, ele é individual. Por isso, o Espiritismo, referendando o Evangelho, vem nos falar, então, da necessidade da autoeducação. Porque você só pode educar se educar. Por isso, Jesus foi claro. Amem-se como eu vos amei. Porque ele era o mestre e senhor. Então, ele pôde se dar como exemplo, porque ele havia se educado. Por isso que ele podia educar. E é isso que nós temos que fazer como cristãos que somos, porque nós espíritos também seguimos o Evangelho. Muito bem, Marcos, estamos chegando ao nosso final, mas eu vou dar uma palhinha aqui em Mateus 5, esse processo da reencarnação. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Olha a lei da reencarnação aí escrita. Então, enquanto nós vamos aproveitar o nosso momento, por que deixar para depois? Isso é amor. É um processo de evolução. É a oportunidade de. E nós perdemos muitas oportunidades. Ainda. Mas estamos num processo. E esse processo de amor que Jesus nos traz é sem dor, que a dor é nós. Somos nós que criamos a dor. Se nós fomos criados simples e ignorantes, ao longo do tempo estamos desviando, a dor não é dada por Deus. Aliás, a dor também não é uma salvação. A dor nos traz uma força para que eu saia dali mostrando que alguma coisa está errada. Para que eu retorne o caminho que eu saí. Ou continuar na dor, que é lá o inferno ou o céu, que eu mesmo estou criando comigo. Então, quando nós não nos inteiramos das leis divinas dentro de uma fé raciocinada, e a ciência hoje corrobora muito com isso, a ciência e a religião ela precisam estar juntas. Ela não tem que estar afastada. E é isso que a doutrina espírita, codificada por Kardec, o Espiritismo, vem nos trazer essa base, esse alicerce. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ciência, filosofia e religião, religar-se a Deus, que precisam estar juntos. Mas, para isso, eu preciso me debruçar em mim, estudar, compreender a mensagem do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos que nos assistiram aí. Muita paz, Marcos. Gratidão também pela atenção e carinho. Gratidão a você, Ronaldo, nesta parceria no programa Espiritismo e Educação. Vamos deixar aqui o nosso abraço à nossa Ivonete, a Rosane, a Vanderli e a Wanda, que mandaram aqui as mensagens para nós.
e a todos que estão aí nos acompanhando. Lembrando que Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz, e você tem acesso aos vídeos do programa lá no YouTube, no canal Estação da Luz Tavares. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro.